E foi assim que eu comecei o meu percurso no atletismo. O que é que ela tem ali escondido? Lembras-te disto? Lembro-me. Isso é uma camisola da seleção. Olha lá. Posso devolver? Podes. Tudo o que quiseres. Sem limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 19º episódio Sem Limites. Hoje com Ana Mafalda Ferreira. Olá, Ana. Olá, Bia. Como é que te sentes? Bem. Preparada? Entusiasmada. Boa. Entusiasmo é o que se quer. Então, já sabes mais ou menos a estrutura do Sem Limites? Já. Já ouvi dizer Pelo menos que... tenho acompanhado. Exato. A menos que me surpreendas. Pode ser que sim. Como é que eras quando eras mais jovem? Era muito rebelde. Muito rebelde. Eu acho que lá está, este meu percurso no atletismo também me ajudou nesse sentido. Era assim uma miúda muito agitada. Isto ajudou-me bastante a encontrar o meu caminho. Sim. E não tenho dúvidas que foi este meu percurso como atleta que também fez de mim a pessoa que sou hoje. Sim. Onde é que cresceste? Cresci aqui em São Martinho. Em São Martinho, onde nós estamos. E nós estamos, exatamente. Sim. E o que é que se pode ver ali? Monte Santana, ali aquele biquinho, aquela zona ali da entrada da Barra. E com onde o farol do lado oposto. Sim, e onde é que nós estamos? Como é que se chama? Nós estamos na Capela de Santo António. Que está aqui por trás. Exatamente. Sim, com esta vista. Um lugar especial para ti. Para mim, sim, um dos lugares mais bonitos aqui em São Martinho. A primeira pessoa que me mostrou este sítio foste tu. Claro, os amigos é assim, mostram sítios bonitos. Já há 6 anos, pai? Talvez, ou mais ainda. Mais? Se calhar mais. Já mais. viste? Se calhar mais. É mais, Sim. eu acho que é mais. Mas pronto, olha, é sinal que ainda estamos ligadas, não é? É isso mesmo. E voltamos, Ainda bem. Sim. Voltamos ao sítio onde fomos felizes. É verdade, sem dúvida. Boa. Então diz-me, estavas a dizer que eras rebelde e... Conta mais. Lá está, como aluna, por exemplo, também não era um exemplo, faço a expressão, não era realmente um exemplo, e em tudo a minha vida foi mudando em função também deste percurso que fiz como atleta, que eu não tenho dúvidas, como disse anteriormente, que contribuiu muito para me tornar na pessoa que sou hoje, mais obstinada, também um bocadinho mais calma, não tanto se calhar como era esperado, mas mudou realmente muita coisa na minha vida. E foi a escola. Sim, comecei na escola, exatamente. Sim, por isso é que também foi isso que mudou o meu percurso, porque eu nunca gostei muito da escola. Portanto, a escola para mim era um local de convívio, não tanto um local para a aprendizagem, porque não tinha tanta paciência, era muito mexida e era mesmo muito rebelde. Pronto. Depois isso foi mudando à medida que os resultados no atletismo foram aparecendo, ainda no desporto escolar. Pronto, e depois aprendi que realmente podia conciliar as duas coisas. Portanto, podia gostar da escola e podia gostar daquilo que fazia, neste caso o atletismo. Então e começaste com que idade? Comecei com 11 anos, por isso era uma menina. Foi há 20 anos, feitas as contas, foi há 20 anos precisamente que eu comecei a praticar atletismo. Foi para aí no 5º, 6º ano? Sim, mais ou menos nessa altura. Eu já tinha participado numa corrida que na altura se fazia através... A organização era de uma associação de dadores de sangue que havia aqui em São Martinho e que organizava uma corrida na areia da praia. Mesmo na maré vazia, fazia-se uma corrida. E um dia eu decidi convidar os miúdos todos que viviam na minha rua para virem comigo correr naquela prova. E correu muito bem, ganhei a prova, até fiquei muito satisfeita. Na altura havia uma miúda espanhola que já praticava atletismo e lembro-me que eu estava assim um bocadinho preocupada, né? Não sabia o que era a primeira vez que corria, mas foi muito engraçado. E depois quando encontrei aquele que viria a ser o meu treinador, que era meu professor na escola, ele lembrou-se dessa prova que eu tinha feito. Depois, quando começou a dar aulas, percebeu realmente que eu podia ter ali algum jeito e desafiou-me a começar a praticar atletismo nessa altura. Por isso ele foi sem dúvida a peça-chave para eu ter chegado onde cheguei. Como é que ele se chama? João Paulo Ferreira. Por acaso temos o mesmo apelido, mas não somos familiares, ao contrário do que muita gente durante estes anos todos me foi perguntando. A sério? Sim, o apelido é o mesmo, mas não tem nada a ver. Sim. E como é que foi essa relação com esse treinador? Foi fantástica. Muito mais que um treinador, acho que foi um educador também e muitas vezes foi quase como um pai também. Eu tenho uma relação fantástica com o meu pai, mas o professor João Paulo foi uma pessoa mesmo muito importante na minha vida, ainda é. O professor treinou-me durante 16 anos, é muito tempo. O meu percurso foi praticamente todo feito com ele. Sim. E acho que muitas vezes
quando eu não acreditei, foi sempre ele que acreditou por mim, que me fez acreditar que era possível e pronto, acho que realmente o meu percurso também se deve muito a ele. Porque se calhar houveram alturas em que eu quis desistir, quando as coisas se complicaram um pouquinho mais, porque à medida que vamos crescendo as responsabilidades aumentam, era difícil também conciliar tudo, e lá está, depois houve uma altura que eu não queria nada com a escola e isso também implicava eu continuar a crescer como atleta, porque naquela altura onde eu me destacava era precisamente no desporto escolar, portanto se o meu percurso escolar acabasse naquele momento, provavelmente eu não teria continuado, porque não teria dado continuidade a tudo isto. E ele teve um papel muito importante na minha vida nessa fase, porque nunca me deixou desistir e fez-me sempre acreditar que era possível. Continuámos a lutar e a trabalhar e foi mesmo um grande amigo. É um grande amigo. Apesar de teres continuado os estudos, a tua prioridade sempre foi seres atleta e essa preparação física, não? Sim. Lá está, eu estudei até o 12º ano, depois comecei logo a trabalhar e conciliei sempre os estudos, o treino com o trabalho. O treino, sim, com o trabalho e numa fase ainda anterior conciliei os estudos com o treino. Ou seja, nunca tive muito tempo livre, mas todo o tempo era dedicado, o pouco tempo que eu tinha era dedicado ao treino, porque o resto estava ocupado, primeiro com a escola, depois com o trabalho, mas foi sendo um percurso. Sim, e qual é a fatia maior? É do atletismo? É do trabalho? É da família? A da família, a fatia mais importante é a da família, mas se formos falar em tempo, é a fatia que tem menos tempo. Sim. Porque para se conseguir conciliar tudo é a fatia que fica mais prejudicada, digamos assim, não é? Porque foram sendo necessárias fazer várias escolhas e se o importante era o treino e se eu tinha objetivos para chegar a determinadas marcas ou determinados campeonatos, tinha que sacrificar sempre alguma coisa e muitas vezes a família e os amigos eram os mais sacrificados porque o tempo não chegava para tudo. Sim. E tinha que escolher, tinha que fazer as minhas escolhas. Sim. E as minhas escolhas foram sempre em função do treino. Sim. Então agora, depois de muitos anos de atleta, o que é que fazes atualmente e como é que concilias isso? Neste momento eu estou a fazer um part-time de verão a conciliar com o treino, mas há cerca de 2 anos que eu vivo exclusivamente do atletismo. Conta-nos porquê. Primeiro do que tudo, pelos objetivos que tenho com o clube, neste caso com o Sporting, eu precisava também de mais tempo para treinar, para me dedicar, e o trabalho que eu tinha, no trabalho que eu tinha, não estava a conseguir ter o apoio que precisava. E uma vez que o Sporting me dava todas as condições que eu precisava para me estar a dedicar exclusivamente ao atletismo, eu decidi fazê-lo. Portanto, nos últimos 2 anos é aquilo que tenho feito, exclusivamente o atletismo. Quando é que entraste para o Sporting? Para o Sporting entrei em 2014. Sim. Era já um sonho quase de criança. Sim. Pelo palmarés que o Sporting tem, por tudo aquilo que tenho conquistado no atletismo, era um sonho para mim poder chegar a uma equipa onde estão as melhores atletas da Europa e foi realmente um momento muito feliz da minha carreira até agora. Acho que é das coisas que mais me marcaram. Sim. Como é que conseguiste? Eu acho que foi muito à custa de muito trabalho também, não é? Tive a sorte, que é mesmo assim, surgiu o convite e eu fiquei realmente muito orgulhosa por isso. Era um objetivo que eu tinha. Claro que nunca saberia se era possível ou não chegar lá, mas fazer parte de uma equipa que conquista títulos sucessivamente é realmente algo que me enche de orgulho, e fazer parte dessas equipas que conquistam esses títulos é fantástico. Sim. Eu lembro-me que chegaste a partilhar na altura que quando estás no atletismo os atletas não têm assim grande reconhecimento, principalmente se fosse no futebol tinhas muito mais, né? Conseguias viver disso. Sim, como é que tu vives com essa realidade? É um bocadinho ingrato, embora hajam ainda modalidades que se calhar estão numa situação pior ainda do que o atletismo. Acho que não dão muito valor àquilo que são os atletas. Não nos conhecem, na verdade. E quando eu digo não nos conhecem, há N exemplos de atletas de renome em Portugal e que as pessoas não sabem quem são, desconhecem totalmente. Sim. Tu és um deles agora. Se calhar. Agora em São Martinho nem tanto, né? Porque tenho lá um outdoor com a minha cara à entrada da vila para toda a gente ficar a conhecer. Sim, mas de qualquer forma acho que ainda é o que está a faltar, é isso. É cultura desportiva, as pessoas não têm tanta noção. E agora também temos esta questão da corrida estar na moda, o que tem coisas boas e más. Lá está, o bom é que se calhar acabamos por ouvir falar mais em corridas, em provas de atletismo e etc. Por outro lado, também se desvaloriza um pouco aquilo que são os atletas de alta competição, porque se confunde um bocadinho com aquilo que são os atletas de fim de semana. Sim. Isso é bom e é mau, pronto, tem coisas boas e coisas más, como tudo na vida,
mas acho que ainda existe um longo caminho a percorrer no que a cultura desportiva diz respeito. Agora, olhando para a tua carreira, várias carreiras, né? De trabalho e de atleta, consegues descrever assim um momento mais difícil que tenhas passado? Mais difícil, eu acho que no caso do atletismo acaba sempre por ser a fase das lesões. Esses são os momentos mais difíceis, sem dúvida nenhuma. Eu felizmente, nunca sofri nenhuma lesão assim muito grave, fui sofrendo lesões Sim. mais pequenas, pronto, mais chatas às vezes até de resolver, mas nada de muito grave. Mas essas são sem dúvida as fases menos boas, pronto, porque procuramos resultados e porque o tempo vai passando e quando damos por isso, passou uma época inteira e não apresentámos resultados, isso para nós também é fundamental, porque para conseguirmos ganhar motivação para continuar a trabalhar e para nos sacrificarmos todos os dias em prol de um objetivo, também é preciso aparecer resultados e quando eles não aparecem é difícil encontrar ali um fio condutor de motivação. Sim, o teu corpo é a tua máquina, não é? Sim, é a minha ferramenta de trabalho, na verdade. Tudo tem que estar completamente afinado, digamos assim. E como é que tu ultrapassas esses momentos? Normalmente tento focar-me nos momentos melhores, porque é aquela história de que sempre após uma fase menos boa vem sempre uma fase melhor, portanto é preciso acreditar nisso e saber que a seguir vamos conseguir conquistar novamente os objetivos e vamos trabalhar para isso e acho que isso é o fundamental. Por um lado tens a parte mental, né? Trabalhar, sim, essa é sem dúvida uma parte muito importante. E em termos de corpo, que cuidados é que tens como atleta? Isto é para os atletas. Para além da questão da alimentação, faço uma alimentação bastante regrada, portanto cumpro um regime alimentar assim, mais rígido, digamos assim, e que tento cumpri-lo sempre muito direitinho. Claro que às vezes, não é, há um convite para ir aqui ou ali e é difícil resistir a alguma coisa, mas para além da questão da suplementação e da alimentação, depois é o descanso que também é fundamental em toda esta questão do ainda treino. me lembro do sumo de cenoura e beterraba. Exato, sim, sumo de cenoura e beterraba, muito bom. E continuo a beber sumo de beterraba e sopa de beterraba, portanto a beterraba é sem dúvida muito importante. Sim, muito ferro e vitamina, não é? Sim, sem dúvida. Acima de tudo é importante respeitar o corpo. E quando há fases em que o corpo também pede descanso. Se não estamos a recuperar da melhor forma, é preferível dar um passo atrás e voltar a ganhar energia do que massacrar até chegarmos a um ponto em que não aguentamos mesmo, ou depois vem uma lesão. Portanto, nesse aspecto o treinador também tem um papel muito importante. O treinador, os fisioterapeutas que nos acompanham também, toda uma equipa que acaba por nos acompanhar ao longo da época, todos são muito importantes. Sim. Tem que estar tudo conjugado. E quantas vezes é que treinas, mais ou menos? Olha, depende da prova fase. Depende da fase da época e da prova que eu estiver a preparar. Mas se eu fizer, por exemplo, 5 dias de treino bidiário, eu treino todos os dias, portanto só aí temos 12 treinos à vontade. Entre 10 a 12 provavelmente é aquilo que acabo por fazer em termos de treino. Poxa, isso é São muito. Muitos. E não é só treino físico? Não, depois é tudo o resto, sim. Pois. Mas é importante trabalhar todos esses fatores. Já falámos dos momentos mais difíceis, como é que ultrapassas? Ultrapassas com mentalidade de atleta, não é? Sim. Sempre a focar na meta. Exatamente, é mesmo isso. E agora os momentos mais felizes? Eu já referi, foi o facto de ter chegado ao Sporting, portanto era um sonho também já antigo. Quando fui convocada para a seleção pela primeira vez, ainda nas camadas jovens, depois como sénior, foi outro momento importante para mim. Sim. Quando comecei no Sporting a conquistar títulos nacionais, sermos campeões nacionais de estrada, de pista coberta, portanto, eram momentos que eu estava a viver pela primeira vez em equipa, portanto eu nunca tinha vivido isso, podia já ter sido campeã nacional individualmente, mas por equipa isso nunca tinha acontecido, e o espírito que se vive é tão genuíno e é realmente, é mesmo vivido com intensidade, que realmente é das coisas que mais me marca pela positiva. E te preenche, não é? Sim, exato, sim, muito mesmo. Brutal. Boa. E também sei que gostas muito de animais. Conta-nos aí. Sim, gosto muito de animais. Eu mudei a minha vida por causa dos animais. Foi um bocadinho assim. Eu adoro cães, especialmente. Pronto, gosto de todo tipo de animais, mas cães é a minha paixão. Cães e tartarugas. Portanto, neste momento tenho 4 cães e 7 tartarugas. São todos adotados. Portanto, ando sempre aqui e ali a tentar salvar mais um e outro. Também consegui salvar recentemente um gatinho que me surgiu. Pronto, e não consegui ficar indiferente, gosto mesmo muito, e se pudesse mudava o mundo para conseguir salvá-los a eles, mas faço o que posso. O que é que ela tem ali escondido? Lembras-te disto? Lembro-me! Isso é uma camisola da seleção. Olha lá.
É verdade, isso Isto é deve uma ter das sido as coisas. primeiras que tu tiveste, para aí. Sim, foi para aí dos segundos equipamentos que eu tive, sim. É verdade. E eu tenho isto guardado. Verdade, Ah, já faz muito tempo, eu já nem Está me bem lembrava. tratada. Tá, já nem me lembrava, vê lá. Agora quando olhei para a camisola é que reconheci aí qualquer coisa assim. Sim. Olha, eu só dou essas coisas a pessoas que são realmente importantes. Portanto, fico contente que ainda a tenhas, porque é sinal que és muito importante. Mas já não Sim. me lembrava, verdade. É um reminder, olha. Vês? Tenho lá comigo. É muita gira. Eu já pensei em usar, mas não consigo. Porquê? É tua, estás a Mas ver? devias, isso não tem mal. Se calhar tinha melhores resultados. Olha, quem sabe? Então, já falámos dos momentos difíceis, já falámos dos momentos felizes, já falámos de animais. E agora vamos falar se calhar da seleção. Como é que tem sido o teu percurso? Eu já fui 11 vezes, salvo erro, à seleção. Todas elas foram momentos diferentes, mas momentos, se calhar, momentos mais felizes do que noutros, mas todos muito importantes. Sim. As idas à seleção são campeonatos da Europa ou eventualmente um campeonato do mundo, portanto aí o patamar também já é outro e apesar do clube ser sempre a nossa base, não é? Mas pronto, é uma situação diferente e aí não depende só daquilo que é o nosso trabalho, porque eu durante a época posso fazer um bom resultado para o clube, posso ajudar até o clube a ser campeão nacional, mas isso não significa que eu vá à seleção. Pronto, portanto, nem sempre é como nós gostávamos que fosse, Sim, não é? sim, sim. Mas o objetivo é continuar sempre a trabalhar para que na época seguinte seja um pouco melhor e consigamos realmente atingir os objetivos que às vezes ficaram pelo caminho na época anterior. Mas bem, muito bem. E na bocado estávamos a falar em off das tuas vitórias. Conta-nos aí esse marco. Conquistei a minha 29ª medalha em campeonatos nacionais, isto contando com medalhas coletivas e medalhas individuais. As coletivas foram maioritariamente conquistadas com o Sporting também. Sim. Mas realmente são muitas medalhas, eu guardo-as todas com muito carinho. Penduro-as sempre todas no Sim. seu sítio certo, porque Sim. estão todas divididas em função da posição no pódio, não é? Arrumaste há pouco tempo, não foi? Arrumei há pouco tempo, sim, fiz questão de arrumar tudo direitinho, porque tenho muito orgulho naquelas medalhas, Sim. porque todas elas me deram, pronto, muito trabalho a conquistar, a realidade é essa. E eu costumo dizer isto muitas vezes, quer o meu percurso seja muito bom ou não aos olhos dos outros, a verdade é que é o meu percurso e eu orgulho muito disso. Todas as minhas conquistas, quer sejam, lá está, muito grandes ou não, para aquilo que os outros veem, são as minhas conquistas e foram todas feitas com muito trabalho e isso é um motivo de orgulho para mim. Claro. E que a 30ª não. A 30ª medalha, assim. Que seja... Que seja já na próxima época, esta Sim. época já não é possível, Sim. porque já terminou, mas que seja na próxima época conquistar mais uma medalha em campeonatos nacionais. Espero que sim. Acho que sim. E 29 já é um número bem redondo. Já é um número e grande também, pronto. Significa. Espero continuar aí a conquistar medalhas. Acho que sim. Boa. Agora, tens assim algum lema de vida que te acompanhe? Nós devemos ser fiéis a nós mesmos e àquilo que nós defendemos, na verdade, àquilo que nós acreditamos. Eu para além desta questão do atletismo, porque é isto que me faz feliz, eu Sim. acredito nisto e, portanto, luto por isto, independentemente dos outros acharem que possa ser uma loucura ou não, possa ser arriscado ou não, porque é um percurso relativamente curto na vida de uma pessoa. Pronto, continuo a lutar por isto, porque é isto que me faz feliz, é isto que eu gosto e enquanto eu for feliz a fazê-lo, irei continuar. Outra das coisas que me faz feliz é, se calhar não consigo mudar o mundo no que aos animais diz respeito, mas vou continuar a minha saga, digamos assim, não é? Vou continuar o meu caminho, ajudar os animais que se cruzam no meu caminho, todos aqueles que eu puder acolher, tratar, irei fazê-lo. Portanto, acho que isso é um Sim. exemplo daquilo que é o meu lema de vida, digamos assim. E não é só animais, as pessoas, né? Que são Sim, animais, sim. Né? Também fazes questão de acolher e mostrar coisas boas. Boa. Falámos aqui da tua versão mais nova, intermédia e agora, atualmente. E eu gostava de saber, se tu voltasses à tua versão mais nova e conseguisses falar com ela, o que é que tu dirias? Acredito que nada acontece por acaso e que a minha forma de estar na vida hoje deve-se ao percurso que eu fui vivendo e a todas as minhas vivências durante a infância e a adolescência. Por isso não sei o que é que lhe diria, muito sinceramente. Dirias, continua? Se calhar, sim. E Um nada bocadinho mais acontece... calma, mas sim. Dirias, nada acontece por acaso? Podes continuar? Sim, provavelmente seria Sim, qualquer e coisa. para relaxar mais, não sei. Para relaxar mais era muito importante dizer-lhe isso. Que essa parte é fundamental e eu ainda não aprendi aos 31 anos, mas hei de lá chegar, portanto, hei de atingir esse patamar. Sim. E o nada acontece por acaso já começas a ver que
Sim, hoje consigo perceber realmente quando me diziam isso quando era mais jovem, que realmente faz sentido, nada acontece por acaso. Boa. E termos conhecido também não, né? Também não, sim, tudo tem o seu Sim. propósito. Mas eu consigo ver alguma diferença no teu temperamento, especialmente. És muito mais calma agora. Agora sim. São mais 10 anos, se calhar desde essa fase, também já amadureci um bocadinho. Sim. Já aprendi algumas, a vida também já me deu algumas lições, portanto também já fui aprendendo com elas e agora estou numa fase mais serena, digamos. Muito bom. Eu com um charme assim De 30 anos. É. Os 30 anos assustaram-me muito, sabes? Fiquei muito. Os 30 anos bateram-me mesmo forte. Foi dramático, mas os 31 foi espetacular. Vejo. Agora já ultrapassei essa fase, agora é sempre a andar. E agora vais atingir outros 30 nas vitórias? Sim, exato. Tá Os tudo 30 estavam no meu caminho por alguma razão. Agora 30 já simboliza alguma coisa que queres atingir. Sim, por exemplo, as 30 medalhas. Sim, porque não? 30, sabes aquela cena? Sim. Samuel Massas. Não vou dizer o resto porque pronto, depois tinhas de cortar. Não, é sem limites, mas. Pronto, exato, também sem limites, podia dizer. Então identificas-te agora com o sem limites? Com o conceito de sem limites? Sim, eu acho acima de tudo porque luto pelas minhas convicções e nas coisas em que acredito e acho que nesse sentido sim. Mindset sem limites. Se tiver limites também nunca vamos sair da caixa. Nunca mais me esqueço do meu treinador no dia em que ele me disse que eu fui treinar e ele trazia um papel com uma coisa sublinhada a fluorescente e deu-me um papel no início do treino e o que dizia lá era Campeonato do Mundo de Desporto Escolar e ele deu-me um papel e não disse nada, ficou à espera que eu lesse e eu li o papel e quando vejo aquilo, Campeonato do Mundo de Desporto Escolar, pensei não, ele é maluco, para que é que me está a dar isto? E eu, para que é que eu quero isto? E ele disse, porque vamos trabalhar para lá chegar. Eu disse, mas eu não sou capaz. Sim. Foi a primeira coisa que eu disse, porque lá está, eu achava que tinha limites, porque eu não ia sair dali, porque pronto, eu corria, eu gostava, mas eu nunca ia chegar ali. E a verdade é que eu cheguei ao Campeonato do Mundo de Desporto Escolar e foi assim que eu comecei o meu percurso no atletismo. Pois. Portanto, nessa fase, sim. Saí Acredito. dos limites. Boa, que tinhas, sim, né? exato. Sim, E da os caixa que limites, construíste. exatamente, da caixa que eu construí, sim. Boa. E para quem te está a ouvir e queira um percurso semelhante ou que já esteja a percorrer o que tu correste, o que é que tu lhe dirias? Acima de tudo, temos que ser resilientes. Acho que é o mais importante. Para um atleta, acho que é fundamental. Resiliência. Sim. E a humildade. Sim, pois. Porque as coisas nem sempre correm como nós desejamos e eu também digo isto muitas vezes. Claro que todos os atletas sonham em chegar ao patamar mais alto, mas a verdade é que não estamos todos destinados para lá chegar. E portanto eu posso trabalhar muito e posso não chegar lá, mas isso não faz de mim uma pessoa inferior. Eu continuo a lutar por aquilo em que eu acredito. Se chegar lá, ótimo. Perfeito. Se não chegar, vou ficar muito orgulhosa do percurso que fiz. Portanto, acho que ser resiliente e humilde são duas coisas fundamentais. Atualmente, o que é que gostas mais de fazer? Para além de correr, se houver Isso é alguma óbvio, coisa, né? sim. Gosto muito de estar com a minha família. Acho que a família é um pilar fundamental na minha vida e adoro estar com a minha família. Sim, e se calhar aproveitar quando não tenho tanto tempo. Agora gosto quando posso, sempre que posso, realmente estar com a minha família, com o meu namorado. Porque são realmente as pessoas que estão ao meu lado sempre, quer as coisas que corram bem ou mal. E para além do atletismo, são a coisa mais importante que eu tenho. E os meus animais. Que é, no fundo, o que acabas por valorizar mais, não é? Que é aquilo que eu valorizo mais, sim. Por exemplo, eu ter o meu pai a acompanhar-me no treino de bicicleta ou o meu namorado também, sempre que um deles pode fazê-lo, para mim já é um motivo de grande alegria. Não só pelo facto de ter companhia no treino, mas porque são duas pessoas importantes e que me acompanham e estão comigo e também estão a abdicar do tempo deles para fazer outras coisas que se calhar também gostam, para estar ali comigo, para me apoiar. Isso também é muito importante. Tens assim um grande sonho na tua vida? O grande sonho era chegar aos Jogos Olímpicos. Acho que, honestamente, é o sonho de qualquer atleta. Todos trabalham com esse sonhamento. É como eu disse, nem todos lá chegamos, como é óbvio, mas podemos sonhar com isso, né? E podemos trabalhar para isso. Gostava de ter uma quinta enorme para ter uma série de animais e poder ter todos aqueles que me aparecessem. Se calhar esse seria outro sonho. Gostava de dizer para todas as pessoas que nos ouvirem que realmente é importante que as pessoas sigam os seus sonhos e que não tenham medo de voar.
Assim como é importante que a família, neste caso os pais, não cortem as asas aos filhos. Isto porque nem sempre aquilo que os filhos gostam de fazer é aquilo que os pais gostavam que eles fizessem. Sim. E o que acontece muitas vezes, e não foi o meu caso, é que os pais acabam por não permitir aos filhos lutar por aquilo que gostam realmente. Sim, obrigada por essa mensagem. E não se aplica só a atletas, aplica-se Aplica-se em tudo, a sim, tudo. sim, em todas as experiências que vamos vivendo enquanto jovens, enquanto adolescentes, enquanto jovens adultos. Portanto, a família é sempre fundamental, não é? Mas precisamos também do apoio e da força que nos dão para nós continuarmos a lutar. Claro, sim. Então agora para terminar, gostavas de me fazer alguma pergunta? A mim? A ti. Gostava de te perguntar quando é que me começas a visitar mais vezes. Olha, outra pergunta que nunca me fizeram. Pronto, eu acho que é uma boa pergunta, porque eu tive muito tempo sem te ver. É verdade, não é? é verdade. Portanto, podes começar a planear na tua agenda, nas tuas viagens, passar mais vezes por aqui. Sim. Marcar. Porque a primeira vez que vieste aqui foi comigo e vieste agora a segunda comigo também, portanto, não é? Acho que podes vir cá mais vezes. Sim, é um indicativo. Acho Pá, que é sim. assim, eu sou como tu, só que não corro nas pistas. Mas andas sempre com a mochila às costas, não é? Ando a correr por aí, portanto. Exato. E vou um bocadinho também. Tu também. Sim. De vez em quando já andas a voar para ir correr. Pois, e quando conseguir parar, Isso. Escreve na tua agenda. vou Eu escrever. vou ficar à espera. Ana Mafalda Ferreira, quando não estiveres a correr, né? Quando não tiver a correr. Se não vais a correr atrás de mim, até já vens equipado e tudo. Sim. Porque agora já tens podemos vestir de igual e tudo. E olha que sabes que isto fica bem na. Tem as cores da minha bicicleta de estrada. Estás a ver? Não há Olha. desculpas. Um dia aparece aí, vais ver. Apareces aí, quando passares de bicicleta vão achar que sou eu. Olha, ainda faço umas corridas com o teu pai ou com o teu namorado. Pois é, estás a ver, porque não? Boa. Ou então vens-me apoiar na bicicleta, porque não? Uhum, sim, agora vou estar fora até setembro. É sério, vais Sim. andar com a mochila às costas. É. Pois agora esta viagem também, não é? É esta, depois há outra, e depois fico um bocado por cá. E é isso. Por cá, Vou por aqui estudar em outra Lisboa, vez. não é? Sim. Pois. Yeah. Isso são novidades. Vou estudar outra vez, fica aí no ar. O que é que eu vou estudar? Também vou ficar atenta. Pronto. Obrigada Obrigada eu. por ter estado aqui. Não precisavas ficar nervosa com a minha presença. Nota-se. Caros ouvintes e espectadores, espero que tenham gostado deste episódio e ouvimos e vemos daqui a uns dias. Sem limites. 3 carros. Jiboias. É importantíssimo. Olha lá. Eu ia nervosa para a rádio, aqui não estou nervosa. Aos olhos dos outros. Não viste o outdoor ainda com a minha cara? Não. Tens que ir ver. Não entrei em São Martinho. Do lado do alfeizarão tens um outdoor gigante com a minha cara. Estás a gozar? Não, estou a falar sério. Juro-te, tens que ir lá ver. Espera. Caros ouvintes, ela neste momento não sabe o que é que há de dizer. E essa vai ser a parte. Sem limites.